Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta duas parábolas para falar do reino de Deus. E o Senhor vai ligar o reino de Deus a tudo que é precioso neste mundo. O reino de Deus precisa ter um grande valor na nossa vida. Jesus ainda diz que o reino é como essa semente de mostarda, pequena e vai crescendo, vai se tornando bela, formosa. Irmãos e irmãs, essa semente pequena que cresce é a palavra de Deus que precisa chegar aos confins da terra. É a semente do Evangelho que precisa crescer entre nós, que precisa ser levada, difundida, propagada pelo mundo. Quanto ao tesouro no campo, nós vamos ver que esta pregação ela é também o tesouro para todas as almas. É o tesouro que deve nos enriquecer diante de Deus. É o tesouro que nos leva para Deus. Jesus pede para juntar tesouros no céu e não na terra. Porque no céu esse tesouro não se perde. E todo tesouro aqui ele é transitório, ele passa, ele perde valor. Ou a gente não o leva para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, Jesus veio para trazer o reino de Deus sobre a terra. E hoje nós precisamos valorizar a obra de Cristo, o tesouro de Cristo, o tesouro da igreja, que é toda a bagagem espiritual que ele nos concede. Queridos irmãos e irmãs, o tesouro escondido significa o nosso desejo de alcançar o reino de Deus. O campo, ele esconde o tesouro. É onde nós vamos buscar e interpretar toda a revelação cristã. A gente precisa conquistar o conhecimento do reino. Precisamos conquistar o caminho do reino. O caminho que nos conduz à pátria definitiva. No início do cristianismo se via esse tesouro escondido como os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. E nós precisamos ler a palavra de Deus, ler tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para ir conhecendo, ir desvelando, ir conquistando o tesouro da palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos entender que o grande tesouro da igreja é o sacramento da Eucaristia. Pela Eucaristia, a gente precisa vender tudo o que tem para não perder o tesouro da presença real de Jesus na Eucaristia. O que isso significa? Precisamos deixar para trás tantas coisas que nos afastam da Eucaristia. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos livrar de todo o pecado que nos tira desse tesouro da comunhão com Deus. Que esta palavra possa aumentar no nosso coração o desejo do céu, o desejo de Deus. Que o Evangelho nos ajude a renunciar o pecado que nos afasta deste reino de amor e de paz que Jesus veio trazer sobre a terra. Somos nós que edificamos este reino com as nossas ações. Quando a gente pratica o bem,
a gente está edificando o reino de Cristo. Se eu faço o mal, eu posso estar combatendo o reino de Cristo. Que possamos viver em Cristo, com Cristo, para Cristo. Assim como ele viveu pelo Pai, nós queremos viver por ele que deu a vida para nos salvar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.